nem preto nem branco, muito pelo contrário, da Lilian Schwartz. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida o Mundo e hoje eu venho fazer resenha de um livro que eu gostei muito, que eu li aqui no Kindle, que se chama Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário, da Lilian Schwartz, aquela professora antropóloga da USP. Antes de comentar o livro, peço, como sempre, para você se inscrever nesse canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga nas redes sociais, o Que Vida o Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog, e que curta esse vídeo, né, se você gostou desse tema. Se você gosta da Lilian, eu gosto bastante, né? Já vou começar dizendo isso. Eu gosto bastante da Lilian porque ela é muito objetiva. Ela vai direto ao ponto, ela é bem enérgica, ela é crítica, mas ela faz isso com muita fundamentação. Ela sempre apresenta muitos dados estatísticos, ela é muito erudita, ela faz referência a várias outras obras, não só aqui nesse livro que eu li dela agora, mas em outras coisas que eu já li dela. Também já tive a oportunidade de assistir palestras dela e ela é realmente assim, né? Como escreve, ela fala em apresentações, palestras e tal, como escreve. Ela é muito consistente no que diz. Então, é uma pessoa que você ouve, você tem que respeitar, para dizer o mínimo, mesmo não concordando, se for o caso, mas no mínimo respeitar, porque ela fala com embasamento. Eu já aproveito também para falar que eu estou pesquisando muito esse assunto do fim do século XIX, toda a questão da escravidão e tal, para uma pesquisa que eu estou fazendo. Então vocês vão me ouvir falar de leituras a esse respeito, indicações e tal, do que trata este livro. Ela fala do nosso preconceito, da nossa miscigenação, do nosso racismo, da nossa percepção sobre essas coisas, e ela faz um apanhado histórico desde logo depois da escravidão, né? O cerne aqui é o momento pós abolição da escravatura, como os brasileiros todos conseguiram lidar com isso, a visão que nós temos de nós mesmos e que o exterior tem, né, da gente e tal, a imagem criada pelo Brasil. Então, assim, o point daqui, a grande questão daqui é a questão da miscigenação, daí o título, nem preto nem branco, muito pelo contrário. A gente é tudo ao mesmo tempo. Uma das primeiras coisas importantes que ela diz é sobre a imagem que nós criamos sobre o país da mestiçagem, o país miscigenado, que foi, na verdade, um projeto político da década de 30, 1930. Então, a gente sai de uma situação, finzinho do século XIX, em que havia toda uma política de branqueamento, todas aquelas teorias racistas dos europeus falando da inferioridade dos povos aqui abaixo do Equador, toda aquela questão toda que a gente conhece, para depois, na década de 30, a gente mudar a chavinha. Então, assim, ora, a miscigenação era mal vista. Ela só era bem vista, e aí muito entre aspas, se a gente pensar na teoria do branqueamento, que queria o quê? A miscigenação para ir branqueando a população. Aí na década de 30, durante o Estado Novo, do Getúlio Vargas, houve a necessidade, sentiram a necessidade de criar uma imagem do Brasil para o exterior, né? Criar um ethos. No século XIX, eu já disse isso em outros vídeos, no século XIX, também teve essa questão da identidade como um projeto político. A identidade brasileira. Aí, a partir de figura como Tiradentes, começaram a criar vários símbolos, né? Tiradentes, assim, parecido com Cristo, nosso mártir e tal. Tudo isso no século XIX. Agora, na década de 30, a gente está num outro momento. E a gente está num momento não só de criar pra gente, é mais para criar uma imagem para fora. Aí, nesse contexto, a mulata começou a ser reverenciada, né? A mestiçagem começou a ser exaltada como algo positivo, símbolo do Brasil. Aquele preconceito também do século XIX, que dizia que nós éramos preguiçosos, não só do século XIX, né? Desde antes, né? Falavam que os escravos negros, índios, todos preguiçosos e tal. Aqui a imagem do malandro que não gosta de trabalho. Então, assim, tudo aquilo que era negativo antes, na década de 30, começou a ser valorizado, né? Claro que tem uma intencionalidade por trás disso. Então, assim, é a figura do malandro que começa a aparecer nas canções, aquele que não gosta de trabalhar e tal. Eu lembro do Bezerra da Silva, né? Que é bem posterior a esse período, mas é uma imagem que foi ficando. E aí, o Brasil começou a aparecer para outros países como um país que lidava muito bem com a miscigenação, porque aqui
foi vendido a imagem de que havia democracia. Os próprios brasileiros acreditaram nisso, muita gente acredita até hoje. Os gringos também acreditaram, mas assim, não há narrativa que convença a todos, né? Ao mesmo tempo. É claro que por mais que houvesse também música exaltando a mulata, a miscigenação, o malandro e tal, também havia outras que pontuavam ali um racismo já bem estrutural e tal. Então essas coisas estavam sempre andando juntas. É nesse período também que, né, a gente teve aí a imagem de Carmen Miranda sendo projetada, o que a Baiana tem, não sei o que. O Zé Carioca, né, foi lá para Disney, inclusive, figura do malandro. Então essa questão que a gente conhece bem, né? A gente está aqui no contexto de um governo autoritário querendo criar uma narrativa. Isso é muito comum em governos autoritários. A criação, a fabricação de uma narrativa, né? Vira uma propaganda e tal. A gente lembra que Hitler fez isso, Mussolini fez isso. Então, é muito comum em governos autoritários a criação de um ethos, uma narrativa de que tá tudo bem, tá tudo ótimo, aqui a coisa tá sob controle. Só que aí, na década de 50, pouco tempo depois, essa teoria caiu por terra, pelo menos em termos científicos. No senso comum, não, acho que até hoje muita gente acredita nisso. Até hoje a gente vê muitos discursos ainda, muita gente falando que aqui não tem racismo e tal, coisas assim. Na década de 50, o que houve? Como o Brasil ficou famoso por ser um país em que havia uma democracia racial, a gente lidava muito bem com a mestiçagem, com a miscigenação e tal, a Unesco ficou bem interessada em pesquisar para ver como a gente lidava com isso, porque muitos países tinham problemas, como os Estados Unidos, né? A questão do racismo lá não é sutil, né? Como é aqui. A gente fala que aqui é sutil, mas depende, né? Depende do que você quer observar. Vieram pesquisadores para cá, Roger Bastide, e alguns outros, né? A gente estava bem aqui na época em que a USP estava recebendo franceses e tal. E Florestan Fernandes foi um dos que trabalhou nessa pesquisa. Então, este livro aqui, Roger Bastide e Florestan Fernandes, Brancos e Negros em São Paulo, apresenta essa pesquisa, que eu não li ainda, comecei a ler, mas eu vou ler e em breve farei vídeo para vocês. E aqui, por meio dessa pesquisa, eles desmistificam isso, de que no Brasil é uma democracia. Perceberam que há racismo sim, há preconceito sim, mas aqui o preconceito talvez seja um pouco diferente do preconceito em outros países como os Estados Unidos. Aqui tem preconceito de cor, não preconceito de origem. E essa questão do preconceito de cor está muito ligada à miscigenação. Quanto menos traços de negros, de preto a pessoa tem, menos preconceito ela sofre. Ou seja, é uma questão fenotípica, de aparência. Se a pele é escura, mas não tanto, ela sofre menos. Então, assim, me pegando como objeto de análise. Então, assim, pessoas com a pele mais clara que eu sofrem menos preconceito. Pessoas com pele mais escura, mais preconceito. Pessoas com cabelo mais afro, menos preconceito. Pessoas com cabelo menos cacheado, né, cabelo ondulado, sofrem menos preconceito. Características fenotípicas que não tem a ver com origem, né? A gente sabe que nos Estados Unidos é assim. A pessoa pode ser branca, mas se ela tem origem negra, ela é considerada negra, como Mariah Carey, por exemplo. Aqui no Brasil, Mariah Carey é loira, né? Lá para muitos é negra, ela tem uma mensagem lá. Então, o que eles descobriram que, na verdade, não há democracia racial. Então, percebo que já na década de 50 isso caiu por terra. Na década de 30, uma fabricação de uma democracia e uma obra que corroborou bastante foi Casa Grande Senzala. A gente já fez aqui leitura compartilhada, tem uma playlist sobre este livro. Então, assim, aqui o Gilberto Freire estava no bojo dessa imagem a ser construída. Então, assim, toda a influência positiva do negro na cultura brasileira, né? Até que todo mundo falou que ele romanceia bastante essa questão e tal. E aqui, do outro lado, na década de 50, a gente tem um livro que apresenta dados, né, de pesquisa e que demonstram que não, que tem preconceito sim. Então, nesta obra da Lília, ela comenta essas várias coisas, ela analisa letras de música, ela analisa contos, fábulas, enfim, que o preconceito está ali, várias músicas de carnaval e tal, em que aparece o malandro e tal, e ela apresenta vários dados estatísticos. Ela comenta dados estatísticos, se eu não me engano, de até 2010, mais ou menos, 2014, por aí.
E uma coisa que ela comenta, uma pesquisa da Folha de São Paulo, que eu não lembro de quando foi mais, mas de alguns anos atrás, uma pesquisa sobre racismo no Brasil, que revelou que acho que mais de 90% das pessoas se diziam não racistas. E a quantidade quase igual ali de pessoas, conheço pelo menos mais uma pessoa racista. Então, assim, a grande maioria, assim, de 90 e tantos por cento não é racista, mas a grande maioria conhece alguém que é racista. Então, assim, o racista é o outro, não sou eu. Né? E as pessoas têm uma dificuldade muito grande em perceber racismo estrutural. Então, assim, muita gente fala que não é racista, na melhor das boas intenções, mas é. E é muito fácil derrapar e tal. Então, a Lily apresenta esse monte de coisa, vários dados estatísticos que comprovam que não há igualdade de oportunidade, não há mesmo. Este é um livro para quem quer começar a ler a respeito disso, começar a entender. No outro vídeo que eu falei sobre racismo, redes sociais, um monte de coisa, que eu apresentei várias coisas, vários livros que a gente poderia ler para aprender mais. Teve muita gente que falou que gostaria de ler mais, saber por onde começar. Então, esse aqui, assim como aquele manual, pequeno manual antirracista de Jamila Ribeiro, são 2 livros bons para você começar a ler e entender mais tudo que está por trás, toda essa questão. Esse aqui é muito bom porque ele pontua, ele faz um apanhado histórico e pontua historicamente quando surgiu essa imagem da idolatria, miscigenação, o que havia por trás dela, qual a intencionalidade e tal, quando ela foi desmistificada, e traz essas questões até para os dias atuais, com dados estatísticos que comprovam a análise muito boa da Lília. É um livro curto, acho que 100 e poucas páginas, você lê num dia, tranquilo de ler. A escrita dela é muito fácil, então, tranquilo. Então é isso, me comente se vocês já leram alguma coisa dela, se vocês ficaram interessados no livro, se vocês conhecem, enfim, interajam comigo. Muito obrigada por assistir, beijos e tchau, tchau.